pediu pelo formulário, né? Porque eu pedi a sua turma pelo formulário, mas mesmo assim eu tô assistindo as aulas. Você, Giovana? Isso. Olha, quem faz geralmente isso são os coordenadores de curso, tá? Eu liberei para essa turma 98 vagas, então possivelmente todo mundo que quiser entrar nessa turma vai ter vaga, tá? Então assiste às aulas, porque assim, eu estava vendo lá, inclusive eu até vou olhar no Siscad aqui agora, porque como muitos alunos fizeram o Siscad está fora do ar. Deixa eu tentar entrar pelo celular aqui, pelo Siscad, no Siscad, para ver como é que tá. Porque assim, como tá em semana de matrícula, os coordenadores estão ficando malucos, ó. O Siscad está fora do ar, então nem isso eu consigo fazer. Então, possivelmente, para variar, tá dando problema lá no Siscad. Tá dando problema lá no Siscad, tá? Então, mas tem 98 vagas para essa turma. Por enquanto, só tem 22 alunos matriculados. Então, provavelmente você vai conseguir vaga, tá? Ah, tá. É que eu pedi pelo formulário, eu acho que ainda não tem resposta do formulário, né? Não sei. Qual Mas curso que você... eu sou da engenharia de alimentos. Tá, qualquer coisa você manda um e-mail, mas eu vou perguntar para os coordenadores, mas eu acho que vai dar certo, tá? Tá bom. Ô, Obrigada. Beli, você tá igual eu, esperando o formulário para ver se consegue vaga aqui. É, eu tô assistindo 2 turmas de cálculo 3 porque eu não sei qual que eu tô. Não, mas vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Agora que tá gravando. Embaçado. A imagem ficou ruim. Deixa eu colocar uma folha aqui. Eu acho que ela fica melhor. Deixa eu colocar um livro aqui. Vou colocar um livro aqui só para focar um pouco. Bom, o que eu estava falando? Voltando aqui, a gente vai usar esse livro aqui, ó. Depois eu vou colocar lá no Moodle para vocês a bibliografia. É o livro de equações diferenciais do Zil e do Cullen, tá? Esse livro aqui, se vocês puderem ter acesso a ele, é bom, porque ele é bem sucinto, ele é um livro que tem pouco, assim, não tem muito texto, então ele é tranquilo de seguir, tá? Basicamente, a gente vai ver quase todo esse livro. Claro que a gente vai pular algumas edições, então se vocês puderem ter acesso a esse livro, é bom. Se não puder, não tem problema, tá? É só seguir as aulas e acompanhar o material que eu vou postando para vocês semanalmente, tá? Igual eu falei para vocês, eu vou tentar até quinta-feira postar um material referente às aulas dessa semana, da semana que vem, já com as listas de exercícios, tá? Então, dê uma olhada no Moodle, qualquer coisa eu aviso vocês, porque eu já tenho o e-mail de todo mundo, mas quinta-feira, até na hora da aula, dê uma olhada lá no Moodle, que eu já vou colocar material lá. Quando eu comecei o curso presencial, eu comecei com a parte séries, mas agora eu mudei, eu vou começar com a parte DO, porque, assim, séries é um pouco difícil. Não é que é difícil, mas é porque DO é bem mais fácil. Então, assim, é melhor a gente começar com o que é mais fácil, até todo mundo se adaptar com esse formato. Tá? Porque se começar com uma coisa que é muito difícil, o pessoal geralmente não vai querer seguir nesse formato. Tá? Bom, vamos começar aqui com o nosso curso. Como eu falei na aula passada, o formato aqui é bem simples, tá? Eu não vou ficar criando coisas muito elaboradas, não, porque assim, a gente às vezes inventa demais e acaba não dando certo. A ideia é dar aulas curtas, então hoje a gente vai no máximo até 2 horas, depois vocês revejam os vídeos e fica focado nas aulas de exercício, tá? Quer dizer, fica focado nas listas de exercício. Na quinta-feira, eu vou dar aula de exercício, não nessa, porque como a gente ontem não teve aula, então toda quinta-feira eu vou dar aulas de exercício, que são aulas maiores, os exercícios podem tirar, mas geralmente a minha aula vai ser um pouco mais curta. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje? Eu vou tentar falar mais do que escrever para vocês poderem entender mais. Tá? Geralmente, quando você está modelando um fenômeno físico,
Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem simples aqui. Suponha que eu tenho um copo com água. Isso aqui é água, tá, pessoal? É água mesmo. Suponha que eu tenho um copo com água e que esse copo aqui, a água que está aqui dentro, ela esteja na temperatura de, sei lá, vou colocar igual o exemplo aqui, ela esteja na temperatura de 100 graus, tá? Essa água aqui, ela esteja na temperatura de 100 graus. Agora, onde eu estou aqui, está fazendo aproximadamente 25 graus, né? Então, o que acontece? O que acontece? Se você pega esse copo de água, que está a 100 graus, e coloca aqui no ambiente, que a temperatura é 25 graus, a tendência é que a temperatura dessa água decresça. Tá? Isso é empírico, né? Se você voltar 5.000 anos no tempo, qualquer ser humano vai saber disso, né? Então, se você tem uma temperatura de 100 graus, a temperatura vai esfriar. Só que ela vai esfriar até o limite de 25 graus, porque não tem como ela ficar mais fria que isso, a menos que você coloque na geladeira. Tá? Então, essa é a tendência disso acontecer. Só que o que acontece? Determinar uma função que mede a temperatura dessa água não é tão simples assim, tá? Não é tão simples. Então, não tem como você determinar implicitamente, ou seja, de forma direta. Não, desculpa. Não tem como você explicitamente, de forma direta, qual que é a temperatura dessa água num instante de tempo. Por exemplo, eu falo assim, a água está 100 graus agora, a temperatura ambiente é 25. Qual que vai ser a temperatura daqui 10 minutos? Qual que vai ser a temperatura daqui 15 minutos? É claro que ela vai esfriar, mas geralmente eu não vou saber medir qual vai ser essa temperatura, tá? Então, esse é um modelo matemático que eu não consigo determinar a temperatura de forma explícita. Mas eu consigo determinar uma relação que é o seguinte, ó. Quanto maior a diferença de temperatura, então, por exemplo, se a temperatura está a 100 graus, da água está a 100 graus, e a temperatura ambiente está a 25, o que vai acontecer? No primeiro instante, a água vai diminuir muito a temperatura. Então, em poucos minutos, a água vai estar em volta de 40 graus, ela vai diminuir bastante. Só que depois de um determinado tempo, quando a temperatura estiver em volta de 30, a temperatura da água estiver em volta de 30, e a temperatura ambiente estiver em volta de 25, ela vai demorar um pouco mais para esfriar, tá? É igual, por exemplo, quando você pega e faz café. Você pega, faz café e põe na garrafa, pouco tempo depois ele esfria. Mas depois de muito tempo, assim, 2, 3 horas, ele está um pouquinho quente, mas não muito, tá? Então significa que logo ele decresce, e depois ele demora um pouco. Então o que acontece? A temperatura, a variação, aí se você não sabe falar da temperatura, você sabe falar da variação. Você sabe que a variação da temperatura é proporcional, a variação da temperatura é proporcional à diferença de temperatura. Então, por exemplo, se a diferença de temperatura for grande, a variação é grande. Se a diferença de temperatura for pequena, a variação é pequena. E variação, como que a gente mede variação? Por exemplo, qual que é a variação da velocidade? Qual que é a variação? A variação da velocidade é a aceleração, né, que é a derivada, que é exatamente isso. Então, ou seja, a variação vai ser dada pela derivada, né? É claro que, assim, no curso aqui, a gente não vai ficar vendo como que eu faço para determinar essas funções, né? Tem alguns exemplos, mas não muitos. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação e vai resolver. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou mostrar para vocês aqui um problema que está na outra tela aí, tá? É o outro Bruno que vai aparecer. Vocês estão me vendo das duas formas, né? Então, na tela do meu celular, que está com uma outra conta aí com o meu nome, tem esse problema, tá? Que é o problema que eu usei para vocês. Estão vendo aí? Sim, Bruno. Ah, beleza, então. Então, ó, o que acontece? Eu tenho uma função aqui que eu vou chamar de T grande, T pequeno. T grande é a temperatura de um corpo, tá? No caso que eu dei o exemplo aqui, é a temperatura da água, né? T pequeno é o tempo. Então, ou seja, a temperatura do corpo depende do tempo, tá? Então,
Se essa temperatura é a temperatura do corpo no instante T, né, e esse Tm aqui é a temperatura ambiente, então você vai supor isso, tá? Então, o que acontece? A lei de resfriamento de Newton fala exatamente o que eu estava falando, ó, a variação da temperatura, ela é proporcional à diferença da temperatura, tá? Ela é proporcional à diferença da temperatura. Aqui o que acontece é o seguinte, se a temperatura ambiente for menor do que a temperatura inicial, então, por exemplo, se eu colocar um corpo a 100 graus, essa temperatura sempre vai ser maior que a temperatura ambiente, né? Então, o que acontece? A variação decresce, ou seja, você vai ter um gráfico decrescente, porque você vai ter uma variação que diminui. Porque, assim, se a temperatura é maior, a temperatura do corpo é maior que a temperatura ambiente, então ele vai decrescer, né? Ele vai descer. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui e eu já vou resolver ele. Porque, assim, essa técnica que a gente vai ver aqui já é praticamente 25% das técnicas de resolver equação diferencial, tá? Então, por exemplo, suponha que você tenha que a temperatura ambiente é 30. Eu não vou colocar unidade aqui não, mas mais ou menos dá para vocês perceber que é graus Celsius, né? E aqui eu tenho a temperatura inicial que é 100, né? Por exemplo, você pega a água fervendo, né? Se você estiver perto do mar, na altitude zero, né, a temperatura que a água ferve é 100 graus, né? Então, por exemplo, vamos determinar a temperatura em qualquer instante de tempo, né? Aqui eu vou usar o K igual a -1, para poder facilitar as contas. Então, vamos resolver essa equação. Então, assim, não dá para você determinar explicitamente qual que é a temperatura desse corpo, mas dá para a gente determinar uma equação diferencial que vai nos dar a temperatura desse corpo, tá? Então, vamos resolver esse problema aqui. Basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai resolver essa equação diferencial. Só que aí tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu vou fazer algumas observações, tá? Embora pareça simples, quer dizer, embora vocês vão ver que o método é relativamente simples, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou reescrever a equação aqui. Vou mudar o slide. E aí eu tenho aqui... Não, primeiro eu vou pegar um rascunho, só para explicar uma coisa aqui. Eu tenho... É um rascunho isso aqui. Eu tenho que dt... Vocês conseguem ver que são duas letras diferentes, né? Um T maiúsculo e um T minúsculo, né? Isso é igual a K T menos Tm. Isso aqui é um número constante, esse Tm. E T é a temperatura. Só que a minha temperatura, ela é a temperatura num dado instante, ou seja, uma função que por enquanto eu desconheço, porque eu não sei determinar explicitamente qual que é essa função, tá? O que você pode tentar fazer? Quer dizer, não que você pode tentar fazer, o que você não pode tentar fazer é o seguinte. Tem muita gente que fala assim, é só integrar dos dois lados. Você pode resolver a integral. Porque essa integral aqui, qual que é a integral da derivada de uma função? Se você integrar isso aqui com relação à variável t, isso vai dar a própria t, tá? Ou seja, a integral da derivada é a própria função, né? Só que essa integral aqui, ela vai dar pau. Quer dizer, ela vai dar pau, não, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque você desconhece essa função. Esse é o objetivo do problema, é determinar quem é essa função. Como que você vai integrar uma parcela que você não sabe quem é uma das funções? É a mesma coisa eu virar para você e falar assim, qual que é a integral da função Azkaban? Qual que é a integral da função Azkaban de t dt? É uma função fácil. É só você determinar quem que é essa função Azkaban. Pô, mas se eu não sei quem é a função Azkaban, como é que eu vou resolver a integral? É a mesma coisa que acontece aqui. Você não consegue resolver essa integral justamente porque você não consegue resolver, você não sabe quem é essa função, porque o seu objetivo é esse, é determinar quem é essa função. Então, esse não é o método, tá? Então, a gente vai ver certinho como que é o método para resolver. Eu vou deixar meu rascunho aqui do lado, porque eu ainda vou utilizar ele algumas vezes, né? Então, você tem a sua equação que é assim. Você tem que dt
é igual a K. Vocês conseguem enxergar que isso é um K minúsculo, né? T menos Tm. Bom, esse K foi dado que ele é igual a menos 1. Então, eu vou trocar aqui. Que o K é igual a menos 1. Né? Então, quando você fizer dt, dtzão, dtzinho, isso vai ser menos t menos tm. Eu vou fazer de vários jeitos isso aqui, para vocês verem que tem várias formas de a gente resolver. Tá? Bom, aí dt, eu vou mudar o sinal aqui, vou passar o sinal para dentro. Né? Então, isso é dt igual a Tm menos T. Certo? Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa notação. Eu vou mudar essa notação aqui, eu vou escrever um pouco diferente. Vou escrever assim, ó, T'. T' de T. Tá? É a mesma coisa, ó. Esse é igual a esse. Né? Mesma coisa. Isso é igual a Tm menos T. E aí eu vou passar essa parte para cá dividindo. Né? Então eu vou ter assim que T' T dividido por Tm. Lembra que Tm é um valor fixo, é o valor da temperatura ambiente. Foi dado que é 30, mas vamos resolver assim, depois a gente troca, porque quando vocês for resolver outro problema genérico, vocês têm a solução geral. Né? T, tudo isso é igual a 1. Certo? Então, só reescrevendo aqui, para ficar mais fácil, eu vou ter que T' de T é igual a Tm menos T, que é igual a 1. Só reescrevi, tá? Só para ficar certo aqui. Bom, aí a gente chegou num ponto aqui que é um pouco crucial, né? O que eu posso prosseguir daqui para frente? Por exemplo, eu vou fazer um rascunho aqui, tá? Vou fazer um rascunho aqui. Qual que é a derivada com relação a x da função ln de x? Todo mundo sabe isso aqui, né? Alguém poderia abrir o microfone e me falar? Ninguém quer abrir o microfone. 1 sobre x? 1 sobre x. Obrigado. Isso é 1 sobre x. Se você pegar a derivada com relação a x do ln do módulo de x, isso aqui só vale se o x for positivo, né? Mas aqui, ó, por exemplo, se você tiver a derivada de ln do módulo de x, dá 1 sobre x também. Isso vale para x diferente de zero. Né? Isso vale a mesma coisa. Agora, por exemplo, eu vou pedir para abrir o microfone de novo aí, quem puder. Aproveita que tem pouca gente na sala, por enquanto. Então, qual que é a derivada com relação a x do ln do módulo de seno de x? Alguém? É o próprio seno de x? Não. Cosseno de x sobre x? Cosseno de x sobre x. Não. Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte, qual que é a derivada do ln? Bom, a derivada do ln a gente viu que é 1 dividido pelo cara que está aqui dentro. Então, essa derivada aqui vai ser 1 sobre seno de x, que é a mesma coisa. Só que aí tem que lembrar da regra da cadeia. Pela regra da cadeia, você tem que multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro, né? Que é a derivada do seno. Então, aqui tem que aparecer multiplicado a derivada da função. A derivada do seno é cosseno. Então, isso vai ficar cosseno de x sobre
seno de x. Então, ou seja, apareceu a derivada da função em cima e vai aparecer a própria função embaixo, tá? Vai aparecer a própria função embaixo. Certo? A mesma coisa, por exemplo, é se você pegar a derivada com relação a x do ln do módulo. Por exemplo, vou pegar um outro caso aqui. Eu vou pegar 1 menos elevado a x. Vou pegar 1 menos elevado a x. Bom, o que é isso? Qual que é a derivada desse ln? Vai ser 1 sobre 1 menos elevado a x vezes a derivada, esse rascunho meu aqui também, vezes a derivada da função que está aqui dentro, porque você tem que usar a regra da cadeia, que é 1 menos e elevado a x, linha. Tá? Bom, a derivada de 1 menos e elevado a x é menos e elevado a x, e aqui embaixo fica 1 menos e elevado a x. Certo? Só fazendo uma revisão de cálculo aí, né? Então, repare que aqui, ó, apareceu um menos, porque a sua função principal aqui, ela também tem um menos, tá? Ela também tem um menos. E aí, por exemplo, se você for um pouquinho mais longe, qual que vai ser, por exemplo, ó, vamos supor que você tem, qual que é a derivada com relação a t do ln de tm menos t, que é exatamente o que a gente vai ter lá. Ora, primeira coisa, a derivada do ln é só você fazer 1 e dividir pela função que está aqui dentro, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, bora. Se você olhar, tm é constante, então a derivada é zero. E aí vai ficar menos a derivada do t. Então, isso aqui vai ficar menos t'. Certo? Então, ou seja, portanto, a derivada com relação a t do ln de tm menos t é igual a menos t' sobre tm menos t. Mas aqui no meu exemplo, eu não tenho menos. Bom, como você não tem um menos, basta você pegar esse menos aqui e jogar para cá, né? Então, você vai ter que menos a derivada com relação a t do ln de tm menos t é t' sobre tm menos t, tá? Então, isso aqui é só um rascunho. E repara que essa parte aqui, ó, né, essa parte é exatamente o que a gente tem aqui no nosso problema. Então, eu vou reescrever isso aqui. Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas eu tenho que fazer uma jogada mirabolante toda vez. Não, isso aqui é um argumento padrão. Isso aqui faz parte da matéria. Né? Ou seja, é isso que vocês aprendem em cálculo 3. Tá? É uma das formas de resolver equação diferencial. Tá? Então, já entra na parte de resolução de equação diferencial. Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar essa primeira parte aqui, eu até vou colocar uma marcação aqui, eu vou pegar essa parte aqui e vou reescrever ela dessa forma que está aparecendo do lado esquerdo. Lembra que tem um menos, justamente porque tem um menos aqui. Você tem que usar a regra da cadeia, tá? Então, isso aqui vai ser menos a derivada com relação a t pequeno do ln do módulo de tm menos t. E aí, do lado direito, vai ficar só 1. Né? Então, aqui apareceu uma derivada. E do lado direito é só uma constante. Então, talvez aquela técnica que eu tinha falado lá no começo, ela funcione agora. Né? Ou seja, se eu integrar dos dois lados aqui, com relação à variável t, esse negócio vai dar certo, porque eu transformei isso aqui numa derivada. E aí, quando eu integrar, vai ser fácil, porque a integral da derivada vai ser a própria função. Né? Bom, então eu vou fazer isso. Eu vou integrar dos dois lados. Então, isso aqui vai ficar assim. Eu vou integrar. Até vou escrever aqui. Integrando. Né? Integrando os dois lados, você vai ter menos
a integral da derivada com relação a t do ln de tm menos t. Aí eu vou integrar com relação à variável t. Do lado direito eu vou integrar só 1, né? Então isso é a integral de 1 dt. Certo? Ora, aqui fica fácil, porque assim, o que acontece? O que acontece? Essa integral aqui, a integral da derivada, da própria função, né? Então, isso aqui vai ficar assim, menos... Ó, estou integrando uma coisa que eu acabei de derivar. Lembra que a integral é a antiderivada, tá? Então, isso aqui vai dar ln de tm menos t. E a integral de 1 é t. Aí você vem aqui e bota uma constante que eu vou chamar de constante 1. Ah, mas do lado esquerdo também aparecia uma constante. É só você jogar todas as constantes para o lado direito, que aí fica mais fácil de resolver, tá? Tranquilo até aqui? A gente está aplicando a técnica que a gente vai usar até o final do curso, tá? A jogadinha aqui é ver que essas duas coisas aqui, ó, que eu coloquei um asterisco, são iguais, né? Esses dois caras aqui são iguais para eu poder chegar nisso aqui, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse menos para ficar mais fácil e vou jogar para o lado direito, né? Então, quando eu fizer isso, isso aqui vai ficar assim, ln de t menos t. Lembra que o t é o meu t grande, que eu não sei. Isso é menos t menos a minha constante C1. Tá? Eu vou reescrever isso aqui no próximo slide. Tá? Então, vou reescrever essa equação aqui. Vou pegar a última aqui. Vou baixar aqui um pouco. Então, eu vou pegar essa última aqui. Vou reescrever. Então, eu tenho que o ln de tm menos t é igual a menos t menos C1. Tá? Bom, agora eu preciso só isolar esse meu t aqui, grande. Lembra que t pequeno é o tempo, tá? É a variável livre. Esse aqui é a variável dependente, né? Bom, para isolar isso aqui, alguém quer ligar o áudio aí e falar? Ou escrever? Não? Bom, tudo bem. Para isolar isso aqui é só aplicar exponencial. Então, você aplica exponencial dos dois lados. E aqui vai ficar e elevado a menos t. Tem que tomar cuidado do lado direito aqui na hora de aplicar exponencial. Tá? Porque não é exponencial menos a outra, não. É vezes. Aqui vai ficar menos C1. Tá? Bom, exponencial do logaritmo é a própria função. Então, esse módulo aqui desaparece. Então, isso aqui vai ficar assim. Módulo de Tm menos T. E aqui vai ficar... Aí eu vou só mudar a ordem aqui, tá? É porque assim, ó, só fazer uma observação, vou usar meu rascunho aqui, que e elevado a menos t menos C1 é igual a e elevado a menos t vezes e elevado a menos C1, tá? Só lembrando dessa propriedade aqui. Eu vou reescrever isso aqui. Então, isso é e elevado a menos C1 vezes e elevado a menos t. Né? Aí eu tiro o módulo, tá? Então eu vou tirar o módulo aqui. Então quando eu tiro o módulo, o lado direito vai ficar mais ou menos, porque o módulo é mais
ou é menos, né? Então, eu vou ter que Tm menos T é mais ou menos E elevado a menos C1. Lembra que C1 é uma constante que apareceu lá no minha integral, né? Vezes E elevado a menos T. Vezes E elevado a menos T. Aí, o que a gente pode fazer para ficar mais fácil ainda? Eu vou pegar esse mais ou menos elevado a C1 é uma constante. Ou é mais ou é menos. E C é constante também. Então, toda essa parte aqui, ó, eu vou trocar por uma letra C, maiúsculo, tá? Uma outra constante. Isso aqui é constante. Então, a minha equação vai ficar assim. Tm menos T, uma constante C. Deixa eu subir a tela aqui. Mas ficou torto aqui. Ah, aqui meu celular tombou aqui. Isso é C e elevado a menos T. Eu não vou explicar muito como que eu vou fazer o próximo passo aqui. Mas quem que é o T? Só passar o T para cá e o C para lá. Isso é Tm menos C e elevado a menos T. Tá? Então, basicamente aqui eu já resolvo o problema, né? Aqui, ó, isso aqui vai ser a minha solução geral, tá? Então, isso aqui é a solução geral. Né? Repara que aqui eu tenho uma constante. Então, C é uma constante. Tá? C é uma constante. O que acontece? A gente precisa determinar essa constante. Porque o que acontece? Essa temperatura aqui, lembra que ela depende de T. Então, eu tenho uma temperatura do ambiente menos uma constante vezes exponencial elevada a T. À medida que o T varia, isso aqui varia também. Né? Isso aqui vai variar também. Só que eu preciso determinar quem é a constante para saber exatamente qual que vai ser a minha função. Para determinar quem é essa constante, a gente usa o enunciado. Vou voltar aqui no enunciado. Esse é o enunciado. Né? No meu enunciado tem dois aspectos, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, eu tenho a temperatura inicial, que é 100, e eu tenho quanto que vale esse cara aqui, que é o Tm. Né? Ou seja, quando o T for igual a zero, o T vale 100. Né? Então, eu vou pegar essa informação, até vou deixar aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu vou deixar ela aqui, ó, para a gente ver, para a gente poder resolver o próximo passo aqui, né? Bom, aí eu vou usar isso. Então, eu vou trocar o Tm por 30 e vou trocar o T por 0, tá? Então, daqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que T de T é igual a 30 menos a constante vezes E elevado a menos T. E agora eu vou fazer T igual a 0, né? Porque quando T for igual a 0, a função vale 100. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso. Vou fazer T igual a 0. T igual a 0. Bom, se T igual a 0, o exercício, o enunciado me falou que a temperatura é 100, que é a temperatura ambiente, certo? Bom, mas por outro lado, eu tenho que a função T de T é 30 menos uma constante vezes E elevado a menos T. Então, isso aqui vai ser 30 menos uma constante vezes E elevado a menos 0. Porque eu estou trocando T por 0. Então, esse T que aparece aqui dentro, ele vem parar aqui fora. Então, se aqui eu estou trocando por 0, aqui eu vou trocar por 0. E elevado a 0 é 1, então isso aqui vai dar 30 menos C. Então, por um lado, a temperatura inicial é 100, por outro lado, ela é 30 menos C. Né?
Então, basta eu substituir agora para determinar o C. Então, meu C vai ser... Peraí. Meu C deu menos... É isso mesmo, meu C vai dar menos 70, né? Porque se eu passar o C para cá e o outro para lá, se 100 é igual a 30 menos C, então C é igual a menos 70. C é igual a menos 70. Certo? Ora, se o C é igual a menos 70, basta eu pegar esse cara, substituir aqui para determinar a expressão geral. Então, a minha solução do problema é a seguinte: a temperatura daquele corpo, que inicialmente tinha 100 graus, né, que é esse aqui, e tem essa equação que modula ele, ou seja, a única função que satisfaz aquela equação é essa aqui, ó. Né? Porque assim, existem infinitas funções que satisfazem essa equação, mas que satisfaz essa condição aqui é só uma, tá? E aí a gente consegue chegar na única função que modela aquela temperatura, tá? Então assim, basicamente, né, por enquanto, essa é a primeira técnica de resolução de EDO. Você vai pensar assim, nossa, mas eu tenho que ter aquela sacada. Bom, na verdade você não precisa ter a sacada, você só precisa entender a sacada, né? O cara que teve a sacada já morreu há muitos anos e tal, então você não precisa nem se esforçar para poder ter a sacada. O que você precisa é entender o raciocínio que o cara teve lá muito tempo atrás, certo? Então, ó, só relembrando aqui, eu vou voltar aqui no tempo, mais uma vez, ó. Você tem que ter grande a temperatura de um corpo que resfria. A lei de resfriamento de Newton fala que quanto maior a diferença, maior a variação da temperatura. E nesse problema, eu dou uma constante igual a menos 1. Eu dou que a temperatura do corpo do ambiente é 30. E dou que a temperatura inicial é 0. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a equação. Ou seja, determinar as funções que satisfazem essa equação diferencial. Né? Bom, então eu uso uma técnica aqui, tá? Que é a seguinte: eu separo as funções. E aí o mais difícil é entender que essa derivada dividido por esse quociente é igual a isso aqui, né? Essa é a parte mais difícil e é a chave do problema por enquanto, né? Talvez depois a gente vai ver uma forma diferente de resolver. Mas no que a gente resolveu hoje, esse é o mais importante. Então, eu vou determinar aqui que isso aqui é igual a esse, né? Aí sim eu posso integrar, integrando dos dois lados. Aí depois que você integra, é só você usar isolar, né? Então você vai integrar, vai chegar nessa equação, e aí basta você aplicar exponencial dos dois lados, tirar o módulo, quando você coloca mais ou menos, pegar esse mais ou menos elevado a menos constante e chamar de uma outra constante, tá? Que é constante, e aí você chega na solução geral, ou seja, essa solução geral aqui o C pode ser qualquer um, qualquer constante que você colocar aqui vai satisfazer essa equação. Então, qualquer função constante que você colocar aqui satisfaz essa equação geral. Só que aí eu tenho a condição inicial. Então, nem todas as funções... Só vai ter uma função que vai satisfazer isso. Ora, para determinar isso, basta trocar o T por 0. Se T é igual a 0, a temperatura é 100. E se T é igual a 0, eu consigo determinar a constante. E aí eu tenho a solução geral desse problema. Tá? Esse aqui é o método que a gente... é o primeiro método que a gente vai ver por enquanto. Tá? Vai ter, provavelmente... Deixa eu pensar aqui. Assim, talvez assim, vocês vão ver que essa passagem aqui, talvez a gente vai conseguir passar por cima dela. Tá? Mais ou menos, tá? A gente vai conseguir resolver elas, fazer isso sem passar por essa passagem aqui. Mas por enquanto é isso, tá? Então o que acontece? Aqui você consegue calcular alguns valores. Ó, por exemplo, quanto que vai dar T de 0?
Peraí, tem uma coisa errada aqui. Fica mais 70, não é, Bruno? Onde é que está o erro aqui? Ah, é porque o C Com menos com menos. é menos com menos, né? Tá certo, aqui é mais. Obrigado. Aí aqui, ó, quando você fizer T de 0, isso vai ser 30 mais 70, que é 100. Porque tinha que ser 100, né? Então, por exemplo, você consegue determinar qual que é a temperatura depois de 10 minutos. Bom, depois de 10 minutos, a temperatura vai ser 30 mais 70 vezes Z elevado a menos 10. Aí tem que fazer na calculadora. Deixa eu fazer aqui só para ter uma estimativa, mais ou menos. Tá? Deixa eu ver aqui. E elevado a menos 10 vezes 70 mais 30. E depois de 10 minutos a temperatura é 30,003. Então, assim, a temperatura depois de 10 minutos já vai dar bem próximo já da temperatura ambiente. Se você pega, por exemplo, a temperatura... Vou pegar a temperatura no instante de tempo igual a 1. Depois de 1 minuto, quando você faz T de 1, isso vai dar 55,75. Então, assim, ou seja, num espaço pequeno, a temperatura variou bastante. Ela era 100, aí depois de 1 minuto ela vai para 55,75. Tá? E aí tem várias coisas aqui. Então, outra forma também que vocês podem resolver, aí eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Que é o jeito, digamos assim, esse jeito que eu fiz aqui é o jeito, digamos, difícil de fazer, né? Mas, por exemplo, será que você poderia fazer assim? Vou dar a dica para deixar spoiler aqui da próxima aula. A minha equação é dt igual... Vou pegar a equação geral, tá? K T menos Tn. Lembra que esse dt aqui, essa é a notação de Leibniz, né? Isso é igual a T'. Isso é derivada, tá? Então, isso não é um quociente. Significa que eu estou derivando a função t com relação à variável t pequena. Da mesma forma, quando eu escrevo assim, né, df dx, significa que a função f tem a variável x, eu estou derivando f com relação à variável x. Né? Mas aí, por exemplo, será que eu não poderia olhar isso aqui como um quociente e separar esses caras? Por exemplo, será que eu não posso escrever isso aqui assim? Ficaria K. Repara que não faz muito sentido agora, né? Porque o que é dt? O que é kdt? O que significa esse kdt? O que eu vou escrever kdt? Está derivando o que? O t? Não sei. Mas aí quando você olha para cá, que eu só separei aqui, eu multipliquei cruzado, né? Passei esse cara para cá, peguei o dt e subi para cá. Só que aqui, se você vier aqui e integrar, aí faz mais sentido. Aí você vai estar integrando essa expressão. Você vai estar integrando essa expressão com relação a t menos tm. E aí você vai estar integrando isso aqui com relação a t. Isso aqui é mais fácil de fazer. Porque essa integral aqui vai ficar ln de t menos tm. Porque agora eu estou integrando fácil, eu não preciso usar aquela artimanha mais. E do lado direito eu vou ter k t mais uma constante. Entendeu? Isso vai funcionar muito bem, tá? Então isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, pessoal, por hoje, por incrível que pareça, é só isso, só entre aspas, tá? Porque isso aqui já dá para fazer bastante coisa. Deem uma olhada lá no... Deem uma olhada no Moodle,
amanhã ou quinta-feira de manhã. Primeiro vocês têm que ajustar essas matrículas aí, né? Quem não está conseguindo. Mas dê uma olhada no Moodle amanhã à tarde ou quinta-feira de manhã, que eu já vou colocar um material para a próxima aula, tá? Que é o material dessa semana, com alguns exercícios lá, tá? Se vocês puderem pegar o livro é bom, mas se não puder também não tem problema, que é só vocês fazerem esses exercícios, tá? O bom de vocês não terem um livro é que vocês não têm gabarito. Então, você tem que fazer o exercício de todo jeito, certo? Alguma dúvida? Ah, quem estava na última aula aí e estava com o e-mail institucional, eu não lembro quem que era. Vocês chegaram a olhar, ver se vocês conseguiram ver o teste lá, ver se conseguem ver a aula sem acesso, sem pedir a permissão? Bom, como ninguém respondeu, acho que a resposta é sim, né? Então, beleza, então, pessoal. Até quinta-feira. A quinta-feira é o mesmo horário mesmo. Oi? Eu tava entrando lá agora no e-mail pra ver, dá sim. Acho que você mandou no Você e-mail conseguiu? institucional, acabei de dar play aqui, dá sim. Ah, você consegue ver. Então, isso é bom. Então, vocês vão conseguir acessar essa aula quando vocês quiserem. E se eventualmente vocês não puderem, não quiserem, ou não tiver como assistir a aula síncrona, vocês vão poder pegar o material depois, tá? Essa aula, se não me engano, ela fica até 30 dias disponível. Mas não faz sentido ela ficar mais tempo, porque daqui 30 dias a gente já tem prova, tá? Então é isso, pessoal. Bom início de curso para vocês, tá? Eu espero que a gente se adapte a esse formato, assim, que é meio um pouco diferente. E se você tiver dúvida, me manda e-mail, tá? Ou, pode ser e-mail. Vocês têm meu e-mail, na hora que recebe o coisa lá, vocês têm meu e-mail, pode mandar e-mail para mim, certo? É isso. Até mais, pessoal.